Ô, doutor, uma pergunta para o senhor agora. Por que ainda na comunidade médica, por mais que a gente vê que melhorou, amplificou essa parte do preconceito, ela caiu um pouco, né? Quebrou essa barreira, ainda assim a gente tem tanta militância quanto a questão do uso ali de hormônios? Bom, assim, eu falo de experiência minha, né? Assim, eu vejo que hoje, claro, eu como médico, pelo CFM, eu sou, né, proibido de passar hormônio para fins estéticos. Certo. Ponto. Isso aí é algo que, né, eu geralmente na minha clínica atendo pessoas que têm hipogonadismo, né, que têm perda de massa muscular e são todas indicações médicas para o uso de esteroides anabolizantes. Isso. Quando eu atendo um atleta, eu já atendo ele vindo fazendo uso, então não sou eu que prescrevo. E eu vou orientar ele, claro, né, se eu ver que há algo na saúde dele que impeça ele de usar, eu vou falar, cara, ó, seguinte, eu acho melhor reduzir dose, suspender. Só que nessa questão eu tenho que ponderar vários fatores. Exemplo, eu tive a oportunidade de atender um paciente que ele teve infarto, um cara novo, um cara jovem, né? Era atleta bem promissor da Miss Physique e abusava muito, claro, né? De estimulante. E o problema não é só a testosterona em si, que a galera da cardiologia gosta, né, de ficar falando, né? São os estimulantes, são os diuréticos. Então, assim, eu atendi esse paciente, pô, ele passou com o pessoal da cardiologia, a galera suspendeu tudo, o cara entrou num crash hormonal, começou a desenvolver crise de ansiedade, depressão, pensamentos suicidas. E aí eu falei, cara, tem quanto tempo foi seu infarto? Ele, tantos anos, tal. Eu falei, mas tá tudo normal, seus exames? Ele, não, tá, olhei ali e tal, né, um pouquinho de alteração na ressonância cardíaca e tal. Falei, cara, vamos entrar com 100 miligramas de testosterona, porque você tá com uma teste de 230. E mesmo com essa testosterona de 230 e tendo alguns artigos que indicam reposição para esse paciente, e se eu deixar essa testosterona baixa, ele vai ter mais risco cardiovascular do que com uma testosterona normal, há esse preconceito. E infelizmente a gente vê que há algumas levantes, né, da própria cardiologia que se aproximam do esporte com o intuito que, pô, o fisiculturismo está sendo um mercado rentável, né, para eu poder vender meu exame, para eu poder vender meu teste genético, para eu poder fazer minhas terapias, mas ao mesmo tempo eu vou por fora criticar, né, o colega que auxilia o paciente que precisa de um auxílio para não cometer mais erros ainda. Então eu vejo que hoje, assim, infelizmente, né, eu pauto sempre pela ética, né, com os meus pacientes. Jamais eu vou falar para um fisiculturista, cara, não, pode abusar. Vai lá, vamos. Eu não, cara, eu vou falar, cara, ó, você sabe. Eu trato o fisiculturista, eu falo assim, que é um trabalho. Eu atendo, às vezes, lá no meu estado, né, tem o pessoal que trabalha em silo, né, obra, né. O cara precisa ficar lá, em cima, lá, alto, Pendurado, lá, pendurado. Ele tem esse risco de cair lá de cima. E é a mesma coisa que eu falo com o fisiculturista. Eu falo, cara, ó, você tem risco disso, disso, aquilo. Tá ciente? Não tô ciente, doutor. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Você é um trabalhador que eu tenho que te dar o auxílio para que você não se exponha mais ainda a riscos. Então hoje, assim, eu vejo que, infelizmente, grande parte dos médicos, eles têm o preconceito ainda, isso é fato. Né? Quando o paciente meu que usa hormônio, isso eu não falo nem de atleta em si, ele vai num cardiologista comum, tipo, você tá usando testosterona e às vezes tem indicação de reposição mesmo. O cardiologista, ele tenta sempre falar que tudo que tá acontecendo de ruim com o paciente é da testosterona. Né? Eu já tive a oportunidade de ter paciente meu que, pô, assim, melhorou a pressão arterial com o cara utilizando testosterona e parou de usar remédio antipertensivo, que em tese a testosterona pode aumentar, e mesmo assim o cardiologista fala, não, cara, mas isso aqui pode provocar infarto. Então, assim, eu vejo que é muita vaidade, muito ego, que infelizmente é algo inerente à profissão médica. Assim, eu falo, cara, médico é um... não falo todos, né, mas assim, infelizmente, assim, como é a profissão ali que, querendo ou não, é o carimbo que mais vale, em tese, acha que pode, assim, ultrapassar todos os limites, às vezes, da ética, às vezes de querer saber mais, que nem eu, não sei, eu tenho uma base até legal de nutrição, cara, mas assim, o Lucas sabe muito mais que eu. Eu tenho uma base, às vezes, de lesões ortopédicas, mas, pô, o Léo, muito mais do que eu. Então, assim, quando o atleta me pergunta alguma coisa, que é da parte do Lucas, eu falo, cara, e eu sempre falo com os atletas, eu falo, cara, eu vou conversar com o teu coach.
né? Assim, às vezes o Emerson me passa algumas coisas, eu falo com o Lucas, eu nem falo com o Emerson. Entendeu? Porque eu tenho que entender o conceito que está sendo feito. E dentro disso, assim, hoje, ainda bem que há alguns médicos que estão olhando para esse público e assim, falar, pô, não, a gente tem que acolher. Só que ainda existem alguns médicos que mesmo acolhendo, eles querem, assim, meio que saber mais do que quem realmente está fazendo o trabalho próximo do coach. Perdoe-me a minha ignorância, mas a profissão do médico, né? A função médico. O médico é um profissional generalista ou não? Depende. O médico, ele forma como clínico geral e, em tese, ele pode fazer tudo que ele quiser. Tudo que ele quiser. Quiser fazer uma neurocirurgia, ele pode fazer. Só que ele tem que saber. E aí entra a situação do cara perder o CRM dele. Ou ele vai perder por imperícia, que é realmente essa situação, né? Na verdade, a imperícia ela é muito difícil de ser caracterizada na medicina, porque ele está autorizado. Só que negligência, né? Que é assim, por exemplo, o Emerson tá fazendo lá a preparação dele. Eu comecei a ver que ele tá tendo algumas alterações. Perna tá ficando inchada, tá tendo falta de ar e fala, não, vamos, pô, tu é atleta, vamos embora. E aí ele desenvolveu um edema agudo de pulmão, uma crise hipertensiva, pô, se acontecer alguma coisa com ele, eu fui negligente com a saúde dele. Então por isso que eu sempre falo, é questão de acompanhamento. Toda essa questão do esporte de alto rendimento. E para eu fazer isso, eu tenho que ter tempo. Eu tenho que ter um coach que confie em mim. Porque se eu não tiver o coach que confia em mim, o atleta que confia em mim, o atleta que vai me esconder o que ele tá fazendo, eu vou errar. E se eu errar, não é o campeonato que ele pode perder, né? É músculo cardíaco, às vezes aí até morrer. Né? Então dentro disso, né? E aí tem a questão da imprudência, né? Tipo assim, se eu fizesse uma preparação, bom, toma 100 mg de hidroclorotiazida aí na última semana. Eu tô sendo imprudente com a saúde do cara. Entendeu? Então, dentro disso, né, assim, às vezes a gente recebe algumas críticas, infelizmente, de alguns colegas médicos, tipo assim, mas você tá incentivando o cara a utilizar. Eu falo, cara, eu não incentivo ninguém. Só que eu também tenho que orientar o cara, porque se ele for fazer tudo às escuras, ele vai ter problema lá na frente. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que sempre bater. Entra muito a questão da equipe aí. Sim. Porque médico, principalmente, o mais difícil, o médico ele acha que ele pode mexer. Ele pode mexer na dieta, pode mexer na preparação. Então é muito difícil você achar um médico que consiga saber, não, a minha parte é essa daqui. Ou então, não, bora conversar com a equipe, manda um áudio, como já tem alguns médicos. E por isso, assim, que eu escolhi o Sérgio. Hoje a gente tem aí mais de 40, 50 atletas. E eu acho que ele pode falar até um pouco melhor se nesse tempo, só de estar trabalhando com mais atletas, o quanto ele aprendeu, inclusive da parte clínica, a parte de exame. Certeza. Só de estar vendo acontecer. Eu confio tão pouco no Lucas, minha mulher é atleta dele. Né? Então, tipo assim, mas realmente é isso, né? Eu falo que todo mundo aprende, cara. Assim, eu mesmo, eu tenho vários anos de formado e nesse último ano, realmente, assim, eu aprendi muito, né? Não que, nossa, eu não sabia. Não, que realmente você começa a ter muito mais vivência. E hoje eu consigo ter muito mais segurança. Até de chegar e atleta mandar exame assim pra mim e eu falar, cara, fica tranquilo. Tipo assim, isso aqui é por conta, né, de algumas variáveis, né? E você pode ficar tranquilo.